Olá malta, bom dia! No vídeo de hoje quero partilhar com vocês os meus últimos avanços em terapia. Já sabedes que estou em terapia por vários motivos, mas também principalmente por coisas de traumas. Tenho que dizer que estive a melhorar muito no tema dos traumas, mas agora tenho o problema que como já não estou a dedicar todo esse tempo, energia, obsessão e frustração a esses temas, por um lado, tenho menos energia porque já não estou tão zangada com o mundo, com a vida, com as pessoas, mas ao mesmo tempo há como um vazio porque ao final o trauma ocupa um espaço dentro de ti, dentro da tua vida, que necessita recursos, energia, tempo, cria emoções, principalmente negativas. E uma vez este passa a um segundo plano, ou começa não a desaparecer, porque eu acho que são cicatrizes que ficam sempre com nós, mas quando começa a já não ser um dos focos principais da tua vida, ficas com um vazio, porque tinhas esta bola gigante dentro de ti, e de repente é muitíssimo mais pequena, e tens todo este espaço que por um lado generava energia, até certo ponto, por essas emoções que tinhas, por essa raiva interior, acabas com um vazio e ao mesmo tempo perdes energia. E no meu caso estou mais em paz, mais tranquila nesse sentido, mas por outro, sinto que uma das minhas motivações principais, um dos origens principais da minha energia pelas últimas décadas, desde que tenho memória, desapareceu, essencialmente. Está a ser difícil porque, como já sabedes, no meu vídeo 4 anos perdida, falo como levo 4 anos perdida na vida sem objetivo ou propósito, mas que ganhar dinheiro para pagar a renda. E, por outro, ao final, o trauma começar a ocupar um espaço tão pequeno dentro de mim, por um lado, está a deixar um vazio, no qual eu estou em paz, mas ao mesmo tempo noto esse vazio e sinto que tenho que encontrar alguma coisa para que fique cheio de novo. E por outro, toda a energia, toda a raiva que eu tinha não desapareceu completamente, mas era uma coisa que me dava uma energia, como quando tens alguma obsessão e repentinamente tens toda a energia, todo o foco, todo o interesse em fazer alguma coisa. E isto era o que estava a puxar-me a continuar caminhando na vida. É o que na parte de atrás da cena, detrás de tudo o que eu estava a fazer, eu tinha toda esta energia de raiva e de todas estas emoções a puxar-me para adelante e a ajudar-me a continuar, e agora quase já não a tenho. Sinto que isto está a contribuir a que eu me sinta também mais perdida na vida, porque obviamente uma coisa é estar perdido porque não sabes o que fazer, como é o meu caso na parte de não sei o que fazer depois do doutoramento, e na outra é perder a energia, como é que a fonte de alimento que estava a puxar-te para diante. Sinto que isto é uma fase natural do processo de cura psicológica, mas ao mesmo tempo é estranho porque sinto que agora tenho que aprender a nutrir-me de emoções positivas e não sei como fazê-lo, porque sempre fui uma pessoa muito negativa, até agora que levo já anos tentando ser uma pessoa mais positiva. Muitas vezes, se falas comigo ou quando eu vou falar a mim mesma com os outros, sempre estou mais isto, pero, sempre estou a rebater coisas até as mais singelas. Sinto que isto é essencialmente eu sendo pessimista, porque quando pensamos na realidade, sinto que muitas vezes com a excusa de ser realistas acabamos sendo pessimistas, porque se pensamos friamente as coisas, obviamente o mundo é um sistema altamente complexo, mas disto vamos falar mais noutro vídeo, mas estive a pensar recentemente que em realidade as probabilidades de que a maior parte das coisas sucedam são mais de zero, não são zero. Então, tendo em conta que só vivemos uma vez, que sabemos, mas vamos partir do fato que só vivemos uma vez, é que a maior parte das coisas têm uma possibilidade de suceder superior a zero. Por que ser tão negativo? Por que não olhar para o lado
otimista da vida para a parte do corpo que está meio cheia e não meio vazia. E sinto que isto é até certo ponto também dependente dos círculos nos que estamos, porque muitas vezes quando estamos rodeados de gente mais positiva, acabamos de mais positivos, eu tenho tido experiência de começar a sentir mais positiva porque estava com gente mais positiva por certo tempo e depois voltar a outro grupo onde a gente era mais negativa e é quase como que sentes a positividade ser extraída dentro de ti. É uma experiência absolutamente bizarra quando eres consciente de que está passando. É tão estranho, mas sucede. Então, agora que tenho mais paz interior, estou a intentar ser positiva, mas como levo tantos anos sendo negativa e estando rodeada do que eu acho eram comportamentos muito negativos e muito não vai dar certo, não é realista, não sei o que, não sei quanto, como é que cada vez que dou um passo para adiante, para ser mais positiva, estou a dar quase que um passo e meio para trás. Está a ser muito frustrante. Estou a tentar ver mais coisas positivas e manifestar coisas que não sabemos se... Não vou dizer-vos que é espiritualmente certo, porque isso ninguém sabe, depende de cada um, mas acho que o fato de estar centrado em que as coisas podem ir bem sim que ajuda psicologicamente na vida. Eu acho que às vezes é melhor simplesmente estar um bocado deludido para o lado do positivismo, porque tantas vezes sofrimos tanto só por pensar negativamente que as coisas vão sair mal, que não vão dar certo, mas ao final, ou seja, se não dá certo, já estamos tristes depois, e mentras achamos que podem dar certo, que temos a possibilidade, ao menos é um tempo extra que não estamos tristes. Estava a ler outro dia como é super ruim para o cérebro estar triste por períodos de tempo prolongados. Sinto que é também um problema que se vê muito na sociedade. É tão difícil às vezes encontrar gente que realmente seja positiva, que o sistema, a economia, etc. obviamente não estão a ajudar para nada, mas acho que é importante fazer o esforço. A questão é que eu levo pensando isto durante tantos anos, mas ao final nunca consigo realizá-lo. Sinto que isto também é parte do processo de terapia, que não é linear, tem altos, tem baixos, muitas vezes vai em círculos. Então sinto que vou num círculo de assim, tenho que ser mais positiva, não consigo, volto ao segundo intento, tenho que ser mais positiva, consigo um bocadinho, mas volto para trás ou para baixo. E depois, o terceiro ciclo, que estou a conseguir ser um bocadinho mais positiva do que o segundo, volto para baixo. Levo tantos anos atrapalhada nisto. Por um lado, sinto que nunca vai acabar, porque como é o processo da vida, há altos e baixos e tens que ir melhorando pouco a pouco e recuperando-te pouco a pouco, mas ao mesmo tempo é tão cansativo pensar que absolutamente tudo tem altos e baixos, que nada é certo, que nada é constante. Há dias que não me sinto bem. Hoje, por exemplo, não sei porquê, mas senti-me toda a manhã, da manhã ao início da tarde, senti-me tão mal. Basicamente eram sentimentos de não sou o suficiente, não mereço coisas lindas, não mereço coisas caras, sou inútil, não tenho valor. Todo este tipo de crenças interiores que levo tantos anos trabalhando nelas e tentando ser uma pessoa com um autoconceito forte, com confiança, com um certo nível de independência. Nos dias maus eu vejo que volto a essa eu criança ou essa eu adolescente que tem zero confiança nela, que não consegue fazer coisas. E honestamente, eu até quase que tive 30 anos, eu não tinha confiança, literalmente, de ir a uma cafeteria nova a experimentá-la. Literalmente não conseguia entrar, estava constantemente preocupada. Não sei se é das que tens que pedir na barra, se tens serviço à mesa, não sei o quê. Este ciclo contínuo de pensar que ia a cometer um erro e fazer alguma coisa mal é absolutamente tortuoso, em primeiro lugar. Em segundo, não me deixava fazer coisas absolutamente normais, como é ir a uma cafeteria nova.
Hoje em dia, todavía tenho este problema, mas muito menos. Normalmente procrastino cambiar de lugar o que vou habitualmente, mas se me esforço, consigo fazê-lo. É uma coisa tão louca de dizer-vos isto em voz alta, porque se eu pensarmos racionalmente, isto vais dizer, é uma coisa tão estúpida, e realmente é, mas quero partilhar com vocês também, porque acho que às vezes vemos comportamento da gente e não entendemos muito, mas o nível até que as pessoas podem ser inseguras nas coisas mais singelas, mais simples, realmente estúpidas, e que lhes faz mal e lhes causam dor. É uma coisa que muitas vezes, como se não é visível ou não se vê numa coisa como que se considera grande ou importante, a gente não lhe dá importância quando realmente a tem. E acho que também é importante visibilizar isto. Estou a dizer-vos isto depois de muitos anos de terapia, e agora que levo xa não sei quantos meses, não sei quanto levo, nem sequer se é um ano, se é menos, não sei, a estar a trabalhar somente o que é traumas. Honestamente, estou a melhorar, mas o problema é que os problemas não acabam nunca. Então, por um lado, estou melhor com os traumas, mas por outro lado, sinto que nos meus dias maus, as minhas crenças de ser inútil, de ser inferior, de sentir que não mereço coisas, voltam de uma maneira tão forte que todo o progresso que eu tenho feito ao longo dos anos parece que nesse dia, nesse momento, parece que não serviu para nada. Se me serviu, me recupero muitíssimo mais rápido. Normalmente estaria como 3 ou 4 dias triste e agora só estou meio. Progresso, além de que não parece. Só quero dizer-vos que, efetivamente, é um progresso muito lento. É fácil ver também nas redes sociais gente que parece que avança muito mais rápido, que sucede-lhes uma coisa mala e se recupera muito melhor, muito mais rápido, olhamos a elas e pensamos, porque não pude ser eu a que fique bem rápido, mas nunca sabemos como está essa gente realmente por dentro. Obviamente, eu quando estou aqui a gravar os vídeos, não é quando estou na cama que não consigo levantar-me e levo 3 dias a lavar a louça. Não é os dias que não consigo sair de casa, os que estou aqui a gravar vídeos, a falar com vocês e dizer-vos todas estas coisas. E definitivamente não são os dias onde tiro uma fotografia para um Instagram ou fago um vídeo assim de qualquer outra coisa, vou fora da caixa, vou passear e levo a câmera. Mas sinto que é difícil às vezes porque vemos, agora que temos mais acesso as vidas dos outros e também como os seus resultados de alguma maneira, e a gente fala mais de terapia, de ir ao psicólogo e da sua saúde mental, que às vezes parece que há gente que fica bem muito rápido ou que tem vidas maravilhosas e diz, sim, eu vou ao psicólogo, não sei o quê, mas tu vês a sua vida que parece perfeita. É difícil às vezes fazer uma reconciliação entre essa imagem e o que realmente pode estar sucedendo por detrás. E também que, obviamente, por motivos de privacidade e também de o que cada pessoa quer partilhar online, pois a maior parte da gente não partilha todos os momentos da recuperação, que às vezes são bons, às vezes são maus. Às vezes são muito maus, às vezes estás, pois, mais ou menos normal por uma temporada, e se não está super bem, se não está super mal, mas a verdade, hoje queria centrar-me mais nessa parte do vazio e de não só como é a recuperação não é lineal, mas como é poder deixar vazios, porque levas tanto tempo centrada em essas coisas que te fizeram mal, que quando deixas de estar centrada nisso, parece que não sabes muito bem o que fazer com a tua vida. É também um processo de reconstrução, de dizer, esta energia, este vazio, este tempo que eu dedicava a isto, a que os vou dedicar agora? Porque às vezes não temos uma coisa particular a que dedicar já, não todos temos uma grande vocação ou um projeto no que imediatamente queremos, decidimos que queremos utilizar todo este tempo extra, energia extra, espaço extra. Às vezes é mais experimentar coisas e ver qual delas é boa para nós, que partes gostamos dela, que partes não gostamos, também muito importante. Porque às vezes gostamos de uma coisa inicialmente, mas depois vemos que a realidade não é o que esperávamos, decidimos que não queremos pagar o preço de fazer essa atividade ou esse projeto ou ter essa atitude. Mas isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero fora útil, espero que gostaram
E moito obrigada sempre por ver o vídeo até o final. Adoraría saber as vosas opinións sobre o tema nos comentarios, porque acho que é un feedback que me má retroalimentação moito útil tamén para a xente que despois vai ver o vídeo e dá moito dos comentarios. Mas, como sempre, moito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!